tudo bem? Meu nome é Sérgio, sou professor de matemática aqui da Rede Municipal de Pacajus, certo? E hoje nós iremos falar especificamente sobre as propriedades da igualdade e sentenças matemáticas, tá bem? É um tema que envolve os primórdios da introdução à álgebra, né? Como a gente já havia falado anteriormente, a álgebra é aquela parte da matemática na qual nós iremos trabalhar os números e as letras, né? Que as letras elas podem receber os nomes de variáveis ou incógnitas, tá certo? Então, ao longo da nossa aula, a gente vai discutindo um pouco das propriedades da igualdade e as sentenças matemáticas, né? O que são as sentenças matemáticas e também as propriedades. Quanto à igualdade, gente, nós já vimos, né, essa questão da simbologia, que é muito tratada já na aritmética, né? Nas continhas a gente utiliza muito essa simbologia. Quanto à álgebra, né, a gente vai estar também fazendo uso dessa simbologia da igualdade, né? Na álgebra, nós utilizamos a igualdade como sendo uma balança, né, de equivalência, ou seja, tudo que está de um lado da igualdade vai ter que estar do outro lado também, tá certo? Então, ela é como sendo uma balança, né, de dois pratos que ela vai estar equalizando, vai tornando igual, né, equalizar e tornar igual. O que tem no primeiro membro vai ter também no segundo membro. Então, isso é o papel da igualdade. Pronto. Em igualdade, devemos considerar a expressão escrita à esquerda como primeiro membro e à direita como segundo membro, tá certo? Então, nós temos aí um exemplo, gente, que 5 vezes 5 no primeiro membro e do outro lado 22 mais 3, ou seja, 5 vezes 5, nós temos um produto, né? A gente vai ter um produto aí de 25, tá certo? E do outro lado a gente vai ter uma adição no qual a gente vai ter também obter o mesmo resultado, que é 25. Então, no primeiro membro, a gente tem um outro exemplo, né? Que a gente possui ali uma continha que é 4x mais 8 igual a x menos 1, ou seja, o que está sempre à esquerda, né, à esquerda da igualdade, a gente vai considerar como sendo o primeiro membro, e o que estiver à direita da igualdade, a gente vai considerar como sendo o segundo membro, tá certo? Como a gente pode ver aí no exemplo. Vamos agora às propriedades da igualdade, né? A primeira propriedade, que nós iremos chamar de P1, que é a propriedade reflexiva, diz o seguinte: todo número é igual a si mesmo, ou seja, A é igual a A. Parece óbvio, mas quando nós vamos trabalhar com as operações de álgebra, é preciso nós sabermos que 8 é igual a x, né? Mas quando nós invertemos, gente, x colocamos no primeiro membro, x é igual a 8, ou seja, vai trocar de sinal? Não vai trocar de sinal. Por quê? Porque eu estou fazendo uma afirmação, né, que x é igual a 8 e 8 é igual a x. Lembrando que, por convenção, sempre a variável, ou seja, a letrinha, ela vai ficar no primeiro membro. Por isso, é importante nós fixarmos, né, nossa atenção a essa primeira propriedade, que é a propriedade reflexiva, que todo número é igual a si mesmo, tá certo? Quanto à propriedade 2, que é a simétrica, diz o seguinte: se o primeiro membro é igual ao segundo membro, então o segundo membro também é igual ao primeiro membro. Ou seja, se A é igual a B, B é igual a A. Trazendo um pouquinho do que nós vimos anteriormente, se nós tivermos uma operação, seja ela de adição, subtração, multiplicação e divisão, se ela estiver no primeiro membro, o seu resultado, ou o seu produto, ou o seu quociente, ele vai ser igual ao primeiro membro. E se nós invertermos, também vai continuar sendo verdadeira essa afirmação, tá certo? Então, a P2, que é a propriedade 2, que é a simétrica, né, da igualdade, ela afirma isso, que tudo que está no primeiro membro é igual ao que está no segundo, e o que está no segundo é igual ao que está no primeiro membro. Indo agora para a nossa terceira propriedade da igualdade, que é a propriedade transitiva, né? Se um termo é igual a outro e este segundo é igual ao terceiro, então o primeiro e o terceiro são iguais. O que quer dizer isso? Muitas vezes nós vamos nos encontrar fazendo uma continha lá que a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma operação, né? Uma adição, uma subtração, ou uma multiplicação, ou uma divisão, e a gente vai ter o resultado no outro membro. E o que traz para a gente aqui é o seguinte: se o primeiro membro, se o A é igual a B, e eu tenho uma outra igualdade dizendo que B é igual a C, então significa dizer que A é igual a C. Ou seja, se A é igual a B e B é igual a C, eu posso afirmar que o A é igual a C. Então é isso que a terceira propriedade da igualdade, que é a propriedade transitiva, nos traz como verdade. E por último, gente, a gente vai falar da nossa quarta propriedade da igualdade, que é a propriedade uniforme, que afirma o seguinte: se os dois lados de uma igualdade forem adicionados ou multiplicados pela mesma quantidade, a igualdade será preservada. Ou seja, se eu tenho um valor 2 igual a 2, se eu adicionar
3 no primeiro membro e 3 no segundo membro, os resultados vão permanecerem inalterados, tá certo? Se eu multiplicar da mesma forma, por quê? Porque tudo que eu adicionar, ou subtrair, ou multiplicar, ou dividir no primeiro membro, e se eu fizer da mesma forma no segundo membro, os resultados vão permanecer inalterados ou equivalentes. Tudo que estiver no primeiro membro vai ser igual ao que estiver no segundo membro. E agora, por último, gente, a gente vai falar de dois tipos de sentenças matemáticas, né? As sentenças matemáticas abertas, que é SMA, alguns livros trazem como SMA, né? Ou então simplesmente como sentenças matemáticas, né? Que são expressões que a gente já pode trazer como exemplo x mais 4 igual a 12. X mais 4 igual a 12, gente, é uma sentença que nós não podemos identificar como verdadeira ou falsa. Então, toda sentença aberta fica em aberto, fica a dúvida. Grave isso aí, ó. Sentença matemática aberta é algo que eu não posso afirmar com clareza, tá certo? Fica sempre a dúvida. Então, a sentença matemática aberta, ela pode ser, no exemplo aí que a gente está apresentando para vocês, x mais 4 é igual a 12. Se eu disser que x é igual a 8, 8 mais 4 é igual a 12. Mas pode ser que aquele x não seja 8, seja um 3. Então, 3 mais 4 vai ser igual a 7. E 7 é diferente de 12, tá certo? Então, uma sentença aberta, ela vai trazer para a gente várias possibilidades. Nem sempre vai estar certo ali que vai dar aquele valor que está no segundo membro da nossa igualdade. E por último, a gente vai falar aqui das sentenças matemáticas fechadas, né? Que nessas expressões, elas podem vir como verdadeira ou falsa. Ali eu trago para vocês dois exemplos, né? Um primeiro como verdadeiro, que eu estou fazendo uma afirmação que no primeiro membro 3 mais 8 é igual a 11. Já no segundo membro eu estou dizendo que 3 mais 5 é igual a 11. Essa sentença, ela é falsa. Por quê? Porque 3 mais 5 vai ser igual a 8 e não a 11. Então 8 é diferente de 11. Então as sentenças matemáticas fechadas, elas podem vir com valores nessas expressões, né? Expressões algébricas, ou expressões numéricas, que vão dizer para a gente que nem sempre o que está no primeiro membro vai ser igual ao segundo membro. E aí a gente vai chamar de desigualdades. E possivelmente nas próximas aulas nós iremos tratar sobre as questões das desigualdades, tá certo? Que vai vir um símbolo da desigualdade, que é diferente, maior igual, menor igual e assim sucessivamente. Então, gente, vamos agora para o nosso exemplo prático. Ok, gente, continuando aqui a nossa aula sobre propriedades da igualdade, nós iremos fazer uma abordagem aqui prática sobre o tema, né? Então aqui a gente trouxe como exemplo uma balança que vai simbolizar uma equação, certo? Uma equação. E esse triângulo ele simboliza, representa aqui pra gente o que é igualdade. Lembrando que na balança de prato, sempre quando eu tenho um valor maior, esse lado ele vai pesar mais e o lado de menor valor vai subir, tá certo? Qual a ideia da igualdade? É equilibrar, é tornar equivalente, tornar igual. O que tiver o peso de um lado, o outro peso também do outro prato da balança ficar igual. Então, trazendo como exemplo prático, nós temos aqui, gente, no primeiro prato. Vamos considerar que isso aqui é o primeiro membro, certo? O primeiro prato, o primeiro membro. E aqui é o segundo membro. Então, no primeiro membro a gente vai ter o quê? A gente vai ter 8 mais 8 mais 5. Qual é a pergunta, gente? Para mim equilibrar, qual valor eu preciso colocar nesse segundo prato, ou seja, no que está no segundo membro aqui? Então, primeiramente, eu preciso saber quanto equivale o meu primeiro membro. Então, a gente tem aqui 8 mais 8 são 16, 16 mais 5, 21. Então, o valor que nós temos nesse primeiro membro, ou seja, no primeiro prato aqui da nossa balança, é 21. Então, eu vou considerar 21. No segundo membro, a gente vai ter 16 mais um valor desconhecido. Agora, eu chamo vocês para vir comigo aqui. Se de um lado é 21, isso aqui é uma igualdade, o que tiver no segundo membro também vai ter que ser uma igualdade. Vocês concordam comigo? Então, assim, ó, se aqui é 21, do outro lado vai ter que ser 21. Só, professor, que eu só tenho 16 de um lado. Para mim chegar a 21, falta quantos? Então, se eu tenho 16, para mim chegar a 21 vai faltar 5, né? Então, na hora que eu fizer 21 igual a 16 mais 5, eu vou ter 21 igual a 21, ok? Então, o que é que nós obtivemos aqui? Nós obtivemos um valor igual ao do primeiro membro, ou seja, 21 é igual a 21, tá certo? Então, isso aqui é uma forma de a gente estar exemplificando para vocês na forma prática as propriedades da igualdade.
Ok, gente, agora vamos para o nosso exemplo 2, certo? No nosso exemplo 2, nós iremos fazer agora uma outra resolução, agora com uma pequena diferença. Observe que no primeiro prato da nossa balança, que representa o que, gente? O primeiro membro, certo? Então, o primeiro prato da balança representa o primeiro membro, o segundo prato representa o segundo membro da nossa equação e esse triângulo aqui vai representar a igualdade, tá certo? Então, observe comigo o seguinte, para resolvermos esse tipo de problema, nós precisamos saber primeiro qual é o valor do nosso primeiro membro. Então, aqui no nosso primeiro membro a gente vai ter 5 mais 8 menos 3. Então, vamos fazer essa continha aqui rápida. 5 mais 8, primeiro, lembrando, a gente resolve a nossa adição, né, assim? E depois a gente vai fazer a nossa subtração. Então, 5 mais 8 são 13. 13 menos 3, quanto é? 10. Ok, professor. Então, a gente vai repetir a nossa igualdade aqui. E no segundo membro, gente, a gente vai ter o 8 e o valor adicionado ao 8, que eu preciso descobrir quem é. Então, vamos imaginar aqui, ó. Se no primeiro membro eu tinha 10, que é igual ao que está no segundo membro, então o segundo membro, em tese, ele vai ter que ficar igual a 10. Então, se eu tenho 10 desse lado vai ter que dar 10. E qual é o número que eu somando a 8, ele vai ficar igual a 10? Ah, professor, matei a charada. O número vai ser o número 2. Ah, então é isso mesmo, gente. Vamos lá. Ó. Então, 10 vai ser igual a 8 mais 2. Logo, 10 é igual a 10. Ou seja, essa sentença aqui, ela é verdadeira, né? Por quê? Porque ela está dizendo que tudo que está no primeiro membro vai estar no segundo membro, de forma equivalente. Então, gente, é isso aí, viu? Muito obrigado, valeu! A nossa aula hoje, gente, a gente tentou ao máximo mostrar para vocês sobre as propriedades, né, da igualdade, bem como também os tipos de sentenças, né, que envolve a introdução algébrica, a introdução à álgebra, né? Gente, muito obrigado por hoje, né? Agradeço a todos, né? E vamos até a nossa próxima aula. Tchau, fiquem com Deus!